né? Não é apenas aplicar multa, é acionar essa rede que o senhor ex-presidente destruiu, né? E não é à toa que tem pipocado esses casos de trabalho escravo. Que é a questão do trabalho análogo à escravidão no Brasil, né? Todos acompanharam o escândalo do trabalho análogo à escravidão na Serra Gaúcha, né, em que mais de 200 trabalhadores foram resgatados em condições degradantes, né, e caso esse que envolve vinícolas famosas, premiadas, como a Salton, a Vinícola Garibaldi, a Aurora, né? Esse caso chocou o país, a partir dele começou a vir vários outros. A Yara, inclusive, fez uma matéria há pouco tempo na Fórum falando sobre o crescimento das denúncias, né, e operações de fiscalização do trabalho análogo à escravidão. E neste final de semana, a gente deu uma notícia na Fórum sobre mais um caso chocante de trabalho análogo à escravidão, de novo, novamente, no Rio Grande do Sul, dessa vez em 2 lavouras de arroz. A fiscalização resgatou 56 trabalhadores em situações totalmente degradantes em 2 fazendas de arroz na cidade de Uruguaiana, próxima à fronteira, né, ali no Rio Grande do Sul. Entre esses trabalhadores, havia 10 adolescentes com idades entre 14 e 17 anos, né, um absurdo. Além né, do absurdo de colocar pessoas em situação análoga à escravidão, adultos, ainda adolescentes, menores de idade. Né? A fiscalização constatou ali que os trabalhadores, eles trabalhavam sem nenhum tipo de equipamento adequado, eles faziam o corte do arroz utilizando uma faca de cozinha, eles tinham que aplicar agrotóxicos com as mãos, sem qualquer tipo de proteção, e eles ficavam, muitas vezes, sem água e sem alimentação. Isso porque eles não tinham acesso a nenhum tipo de refeitório, local para comer, e eles recebiam R$100 por dia de trabalho, só que eles tinham que comprar a comida deles com esses R$100. E eles, como trabalhavam na lavoura, sob sol escaldante, e não havia qualquer estrutura para refrigeração de comida, eles compravam a comida deles, iam trabalhar, tinham que caminhar por horas, e por vezes essa comida estragava e eles ficavam sem comer e sem acesso, inclusive, à água potável. Então, trabalhadores aí andando por horas sob um sol escaldante, trabalhando sem qualquer tipo de proteção, aplicando o agrotóxico com as mãos, sem comer e sem água, né? E eles tinham aí os dias... o salário deles de R$100 por dia era utilizado para comprar comida. Se eles adoecessem, como era normal acontecer por conta das situações degradantes, eles tinham o dia descontado, né, do seu salário, ou seja, não recebiam. E dessa maneira, muitas vezes, os trabalhadores adquirem até dívidas entre aspas, com essas empresas, né, porque eles recebem o salário, precisam comer, não conseguem suprir a alimentação com o pouco que ganham, e aí acabam devendo aí para o seu empregador, e isso faz com que eles sequer consigam deixar o trabalho, né? E aí está configurado o trabalho análogo à escravidão, né? O homem que aliciou o suposto empregador desses trabalhadores foi preso em flagrante. Desta vez, diferentemente do escândalo das vinícolas, o nome das empresas ou da empresa que teria se beneficiado dessa mão de obra escrava na colheita de arroz não foi divulgada. A gente ainda não sabe para qual marca de arroz, para qual empresa esses trabalhadores estavam fornecendo sua mão de obra. Foi preso somente uma pessoa, que é a pessoa que os contratou, que os aliciou, né? E agora o Ministério Público do Trabalho tem articulado aí o pagamento de indenizações, as rescisões contratuais, como é que vai ficar, né? Mas os trabalhadores foram resgatados, só que é um caso que choca porque é mais um no Rio Grande do Sul, né, no mesmo local onde houve o caso das vinícolas, mas é mais um entre vários que vem aparecendo desde esse caso da vinícola, né? O assunto começou a ter um pouco mais de atenção por parte da imprensa, e é gravíssimo que isso ainda ocorra no país em pleno ano de 2023, né, Yara? Mas, assim, é outro problema estrutural, né? Porque você olha para qualquer lado que olha. É complexo, porque são pessoas que estão precisando da grana, então se submetem indignamente por falta de informação, de oportunidade. É muito complicado. Não justifica a outra pessoa escravizá-la, né? Mas
A gente não tem... e outra, é mais um gargalo, né, que a gente tem que resolver, porque o senhor Bolsonaro fechou o Ministério do Trabalho e do Emprego. Né? Quem começou a cuidar foi a economia. Então, você desarticulou uma rede que trabalha muito bem, viu? A rede do Ministério Público do Trabalho, aqui os auditores, é um pessoal muito qualificado, tem trabalhos. Agora, você precisa articular a rede, né? A gente é um país muito grande. Uma coisa é ter esses casos em capitais, né? Você tem agora em outros, nesses locais que tem a ver com agronegócio, né? Com a falta de transparência do que a gente consome, que a gente não sabe de onde vêm as coisas que a gente consome. Porque as cadeias são complexas, né, gente? Você tem um alimento, você tem logística, você tem um monte de possibilidades ali de você escravizar pessoas. Não à toa, nos Estados Unidos está lá o escândalo do trabalho infantil, que está no mesmo contexto disso, né? De precarização das relações de trabalho, cada vez mais. Mas temos que combater, não apenas com, na minha opinião, boicote. O boicote é importante, é simbólico, mas a gente precisa de mais, de fortalecer a fiscalização. Tem que doer no bolso, tem que doer por exemplo, o que a Apex fez com as vinícolas. Olha, enquanto não resolver isso, eu não quero você representando o Brasil no exterior. Né? Não é apenas aplicar multa, é acionar essa rede que o senhor ex-presidente destruiu, né? E não é à toa que tem pipocado esses casos de trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão moderna. Pois é. Quem é a leitora que falou do meteoro? Você lembra o nome dela? Eu vou tentar achar aqui, Alzenha. Agora enfim, eu queria dizer para ela não desanimar também totalmente. Assim, a gente traz problemas para discutir aqui, mas nunca esqueça de que poderia ter sido muito pior. Bolsonaro poderia ter vencido a eleição. Então, essa coisa que a gente faz aqui, numa comunidade, tem efeito, entendeu? Sim. Tem efeito. Zenha, quem comentou foi a Denaína Oliveira. Eu entendo chamar um meteoro também, mas por mais dura que seja a luta, a gente consegue fazer coisas incríveis, né? O Bolsonaro fez tudo o que fez e ele foi derrotado. Sobrevivemos. É uma questão de eu já não digo. E nós estamos vivendo isso. Eu acho que vocês devem ter assistido o documentário do Obama e da Michelle, que ganhou o Oscar. A indústria? Sobre a indústria. Sobre a indústria. Eu fiz uma crítica que o documentário não toca no fato de que foi o Nixon que fez a abertura para a China para usar a mão de obra barata para a China para o capitalismo. Então, não, e ele não fala do neoliberalismo. Ele não toca nisso. Não. De qualquer forma, tem um dado muito sério lá, que nós teremos nos próximos 10 anos 400 milhões de trabalhadores desempregados pela robotização. O Ivan Longo e eu não estaremos aqui, daqui a pouco ficará a Yara, que é uma figura marcante que tem que estar, e o chat GPT vai me substituir e é o Ivan. Vocês entendem o que nós estamos vivendo? Eu não acho. Inteligência artificial, vai ficar a Yara falando com 2 chats GPTs aqui. Então, assim, nós estamos passando por um momento do mundo em que é a barbárie ou é a humanidade. Continua. Exatamente. É a humanidade ou barbárie, gente. Então, a gente tem que achar não chamem o meteoro. Não chamem o meteoro. Vamos derrotar a barbárie. Mas, olha, uma abdução eu topava. Mas para onde você iria? Meteoro eu não peço, não, mas... Você ficou esperançosa, Yara, quando começaram a aparecer aqueles OVNIs nos Estados Unidos? Não. Naquela turma eu não vou, não. Naquela turma... eu pensei que você estivesse falando dos bolsonaristas. Não, eu fico aqui. É um inferno conhecido. Não, com aquela turma, imagina, ser abduzido com o pessoal da lanterna ali, né? Nossa Senhora! Assim... Eu, sinceramente, eu não me surpreendo se aparecer uma
um ET. E eu acho plausível, eu adoro ficção científica. Viagem no tempo, ficção científica, adoro. Então, eu sei lá, quando. Meteoro não, porque aí, né, quem não tem a escolha também morre. Eu não acho. Ela não viu a família Smith, o Ivan? Ela nem sabe quem é a família Smith. O túnel do tempo, isso não é do tempo da Yara. O túnel do tempo. Eu sou mais velha do que o Ivan. Yara deve ser, também. Eu sou mais velha que o Ivan, eu tenho 49, vou fazer 50. Nossa, sério, Yara? Sim, senhor. Ficção científica eu já até mostrei aqui. O meu é Arquivo X, ó a plaquinha do I Want to Believe. Olha, I Want to Believe, que bacana. Não diz que o voador do Ivan eu vou. O Ivan é gente boa. Não. Gente, a gente recebeu bastante comentários aqui sobre essa questão esse novo resgate de trabalhadores em condição análoga à escravidão, né? Vou reproduzir alguns aqui do pessoal que está nos assistindo. A Maria Angélica Coldibelli comentou: numa cidade próxima da minha foi descoberto um homem que era escravizado. Ele trabalhou 40 anos recebendo prato de comida. Puxa, uma situação que, infelizmente, é comum no Brasil, né? Depois manda qual que é a sua cidade aqui, Maria Angélica, para a gente evidenciar também esse caso. A Salete Freitas Farias comentou: minha pergunta, onde está a empresa que não divulga o nome da empresa? Ela está falando da empresa que teria se beneficiado aí do arroz produzido por esses trabalhadores. Pois é, o Ministério Público do Trabalho, né, que trouxe à tona, né, esse resgate, diferentemente do caso das vinícolas, não divulgou o nome das empresas. Eu estou, inclusive, atrás disso. Vamos ver se a gente descobre para trazer nos próximos dias aí o nome dessas empresas. Eu passei por um comentário aqui agora há pouco, vou até tentar... Salete, enquanto isso, come o arroz orgânico do MST. Eu adoro, gente. E tem um negócio que tem aqui em Brasília, e tem em outros estados também, que é um modelo de consumo muito interessante, que são as CSAs, Comunidade que Sustenta a Agricultura. Aí, ao invés de você comprar os alimentos, você financia um agricultor e você vira um coagricultor. Então, você garante o salário, no caso a que eu participava, né? Era uma agricultora assentada do MST. Então, eu pagava por mês uma cota e recebia. E as pessoas, quem quiser, pode ir lá no CSA, não é toda do MST, ela é um modelo de cooperativa, um outro jeito de você consumir alimentos, porque você diminui o tempo de entrega, né? A distribuição, porque você compra perto de casa, você apoia o consumidor local, e é um jeito da gente enfrentar o trabalho análogo à escravidão. Saber a procedência do que a gente consome. Eu não digo que isso vai resolver, mas é um passo, né? A gente querer saber, pedir informação. Sim. A Débora Santini tinha comentado aqui também, lá na fronteira, ela está se referindo a essa região onde os trabalhadores foram resgatados, que é a Uruguaiana, né, no Rio Grande do Sul. Ela diz, lá na fronteira, os latifundiários que mandam em tudo, deve ser por isso que não tem a divulgação da marca. Bem provável, às vezes a influência local aí desses latifundiários, né, exerce algum tipo de pressão para que o nome dessas marcas não fossem divulgados, mas a gente vai investigar também e vamos tentar nos próximos dias trazer o nome dessas empresas aí que se beneficiaram com essa mão de obra. Eu vi outras pessoas aqui comentando, dizendo que tem que expropriar essas terras para a reforma agrária, etc, etc. Na semana passada, eu até dei uma matéria na Fórum sobre isso, eu queria até ver o que o Azen e a Yara acham sobre, que é o seguinte, a BJD, que é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, né, que reúne aí advogados, juízes, renomados, inclusive, eles divulgaram um manifesto em que eles defendem exatamente isso que um dos nossos espectadores aqui comentou, que é a expropriação de terras de empresas envolvidas com trabalho análogo à escravidão. Neste manifesto, divulgado pela BJD na semana passada, eles citam o artigo 243 da Constituição Federal, que trata sobre o tema, né? Inclusive, tem um trechinho aqui dessa lei, que diz o seguinte, abre aspas, as propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país, onde foram localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas
ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, né? Então, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia resgata esse trecho da Constituição em um manifesto exatamente, para que essas empresas sejam punidas. Enfim, o que vocês acham, Azenha e Yara, não só sobre essa sugestão da BJD, como também sobre as chances disso acontecer, né? Porque parece difícil que uma empresa dessa tenha, uma empresa grande... Eu sou contra tomar a terra das plantas psicotrópicas, porque eu sou a favor da legalização. Eu não sou usuário, mas eu sou completamente a favor da legalização de todas as drogas, que o governo tome conta disso, acabar com essa indústria que existe, que representa morte e gastos públicos extraordinários com policiamento para pegar um cigarro de maconha de uma pessoa. Eu estou dizendo para vocês, eu não sou usuário, mas eu acho absurdo a criminalização das drogas. Então, não sei, a questão das... Agora, quanto à terra usada para trabalho análogo à escravidão, eu concordo 100%. Eu queria acrescentar uma coisa ao que a Yara disse. Ela falou dessa experiência muito legal, e eu também queria lembrar a vocês, gente, que nas menores cidades, eu fiquei muito surpreso ao viajar, que nas menores cidades do Brasil, hoje você já tem a feirinha orgânica. Então, assim, é muito legal a gente apoiar com o nosso próprio dinheiro, mesmo, eu sei que o custo é um pouco maior, mas quando, sabe, fazer um jogo para poder apoiar a agricultura orgânica, para a gente ter alguma forma de enfrentamento a esse modelo de agronegócio que a gente está vivendo, que é esse agronegócio extensivo, é o que... Onde estavam lá os caras colhendo uva e arroz? Não eram propriedades rurais pequenas, de pequenas famílias produzindo localmente. Então, é importante. Essa é a estrutura da produção, né, gente? A questão da terra, ela está no centro de muitos debates sobre nossa formação de Brasil, né? Sobre as desigualdades. Desde do Tratado de Tordesilhas, né? Antes mesmo de chegar aqui, os caras já dividiram a gente entre eles. Olha que abuso, né? E até então a gente não conseguiu resolver isso, né? Então, se a gente colocasse a nossa Constituição Cidadã em prática, nossa, nós seríamos um país muito legal, cara. A gente tem coisas incríveis graças à Constituição. O SUS, né? Por exemplo, a segurança pública é um tema que a gente precisa discutir melhor, né? Por mais é complicado, é um tema complicado, não é do governo federal, é do Estado, né? Discutir coisas da estrutura da governança desse país, que foi corroída pelo neoliberalismo. Né? Porque nós temos uma Constituição muito legal, que já foi avacalhada. E eu sempre digo que o tanto que eu fico brava com a facilidade de uma PEC. Gente, não é para poder... O teto de gastos sinceramente, é igualzinho eles fizeram com aquela obra do Di Cavalcanti, que eles apunhalaram. O teto de gastos, para você limitar investimentos para o povo, para mim, é a mesma coisa que eles fizeram na Constituição.